crianças, tudo bem? Aqui é a professora Sônia França. Estamos no mês de junho, um mês de muita festa, alegria, brincadeira, comida típica, forró. Então, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês algumas atividades para animar o arraiá que vocês vão fazer na casa de vocês. Um grande abraço e vamos lá para as brincadeiras. Na proposta dessa atividade eu estou trazendo 3 jogos que vocês vão imprimir. Então a gente vai disponibilizar os arquivos desses 3 jogos, vocês imprimem e montam. Então a montagem é muito simples, são brincadeiras simples que foram adaptadas para a temática do São João. Então na primeira proposta a gente está trazendo para vocês um arquivo em que vocês vão imprimir e ter aqui um jogo de tabuleiro com o nome O Casamento de Deolinda e Zé Matuto. Então a ideia é que o jogador saia de sua casa e vá até o local do casamento de Deolinda e Zé Matuto e vai passar por vários obstáculos em cada casa, vai caminhando e seguindo o que o jogo fala. É bem interessante que é a temática bem junina, utilizando imagens de estilogravura, literatura de cordel. Então vamos para dicas de montagem do nosso jogo de tabuleiro. Vocês vão imprimir as 2 páginas do jogo do tabuleiro, o lado esquerdo e o direito, e o segredo está exatamente no encaixe entre os 2 lados, certo? Então vocês vão primeiro encontrar o ponto do encaixe. As páginas elas têm uma margenzinha que precisa ser retirada. Então aqui tem essa parte da margem branca, né, na parte do meio, em que a gente vai cortar para que dê o encaixe perfeito entre os 2 lados. Só precisa cortar um dos lados. Então, com um estilete e uma régua, eu faço o corte dessa partezinha, dessa margem. E com isso, eu vou agora só encontrar o ponto de encaixe para que os 2 lados fiquem perfeitamente colados. Então, vocês verificam aqui na estradinha, na área que tem também as figurinhas com os bichos e a área que tem o mandacaru. E aí deixa tudo alinhado para que fique a colagem bem certinha. Com isso eu indico que depois vocês coloquem o jogo em uma superfície mais dura, como um papelão. No meu caso eu optei por colocar em um EVA. Colei no EVA e com isso a gente já tem o jogo numa superfície mais resistente que vai deixar com que ele dure mais. Então essa é a dica da montagem do jogo de tabuleiro. E aqui vocês veem o jogo finalizado, todo colado. A segunda atividade que a gente está trazendo é um jogo de memória, também utilizando a temática da xilogravura e do cordel. A gente vai ter nas peças do jogo de memória elementos das festas juninas, né? Então a gente vai ter balão, a gente tem os noivinhos, sempre tem o casamento caipira, o girassol, aqui um casalzinho dançando forró. Então o que vocês vão também, é um outro arquivo que vocês vão poder baixar e que vocês vão imprimir 2 páginas. Cada página vai ter 15 figuras, né? Então é um jogo que forma 15 pares e a ideia é que vocês imprimam em uma face, você imprima as imagens e nas costas vocês imprimem também um padrão que já vem lá no arquivo, que seria esse xadrezinho aqui atrás para disfarçar o sombreado que a imagem pode fazer e a pessoa pode descobrir a imagem mesmo ela tendo de costas. Então o jogo de memória é um jogo bem comum, um jogo bem popular e aqui a gente está trazendo com os elementos das festas juninas, certo? Então também é outra coisa bem legal para as crianças. O que vocês podem fazer é que, como a gente está trabalhando com 15 pares, pode ser que a criança de vocês seja pequena e 15 pares fiquem muitas imagens para elas decorarem a posição e fazer a brincadeira de um jogo de memória. Então vocês podem trabalhar com uma quantidade menor de fichas, certo? Então vocês diminuem. A criança é muito pequena, ao invés de 15 vou trabalhar com 6. Já tá maiorzinha, vou trabalhar com 10, ou posso realmente trabalhar com todas as 15, já que com as 15 vão ficar 30 cartas viradas,
certo? Então, esse outro joguinho que vocês podem imprimir. E agora vamos para as dicas da montagem do jogo de memória. Vocês vão imprimir duas páginas, com um lado as imagens e nas costas o padrão do xadrez, que é para dar o sombreado, as costas da carta. E aí, agora é apenas fazer o corte de cada uma das 15 cartas de cada uma das páginas. A gente já tem uma marcação, um quadradinho marcando cada uma das cartas. Vocês podem, com a ajuda de uma régua e de um estilete, fazer o corte das 15 cartas. Caso vocês não tenham estilete, vocês podem utilizar a tesoura tranquilamente, já que já tem a marcação, né, de cada um dos quadradinhos das cartas, então não vai ter problema utilizar a tesoura. O ideal também é que vocês, se puderem, utilizem um papel um pouco mais grosso, tanto para a carta ficar mais resistente e também para não ficar tão transparente. Pode ser que ele no papel comum, A4 comum, fique um pouco transparente, apesar de que com o xadrezinho nas costas da carta, ele já dá uma disfarçada e normalmente não vai conseguir enxergar. Por fim, guarde as cartas em um pequeno envelope e aí tá pronta para a brincadeira. E a terceira atividade que a gente está trazendo é um quebra-cabeça. Então eu peguei na internet duas ilustrações de festas juninas, com a temática da festa junina. As duas ilustrações são de Marcelo Rufato, estão disponíveis na internet. Uma ilustração é um casamento matuto, com todos os elementos do casamento, a noiva, o trio de forró, os casais dançando, o padre. E a outra cena, que é bem legal também, são os três santos das festas juninas, São Pedro, Santo Antônio e São João, certo? Então essas imagens, elas foram impressas em uma folha de papel A4, no tamanho do papel A4, e eu colei essas imagens também em uma folha de EVA. E com isso eu fiz o recorte da imagem e aí a criança vai poder montar um quebra-cabeça dessas imagens, certo? Então aqui tem a dos santos e aqui eu tenho a do casamento matuto, certo? Então eu coloquei no EVA azul e a outra no EVA amarelo, certo? Então essa aqui eu cortei mais irregular, mais peças e mais irregular, e a do Santos eu cortei ela todas em reta, em retângulos, porque aí ficava mais fácil. Então, dependendo também da idade da sua criança, você vai fazer um corte mais complexo ou menos complexo para que ela possa construir o quebra-cabeça. Então, aí vocês podem, eu coloquei todas elas no envelope, também fiz a impressão da imagem pequena para que a criança, na hora que for montar, elas consigam saber qual é a imagem que elas estão montando. Então, isso é importante a gente também ter a imagem impressa. E vamos agora para as dicas de montagem do quebra-cabeça. Vocês vão imprimir as duas imagens, né? Tem a imagem do Santos e a imagem do casamento junino. E vão agora colar essa imagem na folha de EVA, certo? Elas têm uma margenzinha que a gente vai manter para facilitar quando a criança for montar. Como esse papel é adesivo, eu colo de forma bem fácil a imagem no EVA e tiro toda a sobra, deixando a imagem apenas com uma pequena margem em branco ao redor. Isso vai facilitar também na hora que a criança for montar, para saber que ali é uma peça das bordas. Então, posteriormente, eu passo agora a fazer o corte na imagem, né, dividindo. Você vai decidir se você quer que a imagem tenha mais divisões ou menos divisão, dependendo da criança que for estar brincando com o quebra-cabeça. Então tem que ter cuidado para que você faça um corte bem limpo, né? Precisa estar com o estilete bem afiado para que você não danifique a imagem, né? Pode ser que você utilize um estilete que não esteja muito afiado e que ele acabe arranhando a imagem, né? Então você vai fazendo
os cortes de forma aleatória, né? Pode colocar alguma inclinação ou não. Aí você vai fazendo os cortes, vendo também o tamanho que as peças vão ficando, até ficar todo o quebra-cabeça completo. E assim tem aí a dica da montagem do nosso quebra-cabeça junino. Posteriormente vocês podem guardar eles em um envelope, né? E como eu falei, vocês devem imprimir uma imagem e colar no envelope para que a criança, na hora que for montar, eles saibam qual é a imagem que está sendo montada, para que ele não fique perdido. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais das brincadeiras. Se divirtam, comam muita comida de milho, dancem muito forró, porque o São João é alegria. Um abraço. Tchau, tchau.